Deus está cuidando dele. Aleluia. Deus está cuidando. Eu quero dizer Deus está cuidando, não é que Deus vai fazer injustiça com ele, não. É que Deus ele vai trazer o coração dele à tona o que ele fez por ser um servo do Senhor. Ele está errado. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem gente que as pessoas fazem alguma coisa, vão orar a Deus, vem para Deus. Deus não vai fazer o que a gente quer. E Deus ele não é comandado pela gente, né? Deus, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer que ele sobreexiste por si próprio. Então não tem ninguém que comanda o Senhor nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus vai tocar nele, dele entender que ele fez errado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo Teu amor, Glória a Deus. pela Tua misericórdia. O que tem feito nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deu esse dia para louvar e glorificar o Teu nome. Mais um dia que Tu nos deu para nos abençoar. Eu clamo agora pela vida do Teu servo, Senhor, para ele levar a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que ele seja usado com poder e graça nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, e quando ele abrir a boca, Senhor, seja Teu Espírito falando no coração dele, para que nós sejamos todos abençoados pelo poder da Tua palavra. Aleluia. Seja com ele, Senhor. Essa palavra nos complete nessa caminhada e fala o coração, tanto nós quanto dele. Seja com ele, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja, toda a vizinhança e a todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dizer que é sempre muito bom estar na presença do Senhor. E acerca dessas coisas que foram entoadas aqui, é constante. Na maioria das vezes, é Deus trabalhando na sua vida. E usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Né? Mas é isso aí. Aí Deus vê, vamos ver se meu irmão está conforme foi na vida de Jó. Jó não sabia. O maravilhoso é que Jó, nos 42 capítulos, o diabo é citado em 2, e em dos capítulos, nenhum dos versículos, Jó fala acerca disso, ao contrário, que é obra de Deus, porque realmente tudo é de Deus. A gente fica às vezes, né, imaginando por quê, não tem porquê, cara, para que você quer saber o porquê? Você ainda nem sabe o que você é, você quer saber o porquê das coisas de Deus? Agora, de certo que Deus trabalhou na sua vida poderosamente, porque tu vê aí, uma vida foi salva, oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, Lucas 15, aleluia. Parece até que tem muito a ver com isso, né? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo:
que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros. Gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia. Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Dá-nos entendimento, Senhor, e que possamos aplicar esse ensinamento em nossas vidas em favor do seu Evangelho. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses 2 primeiros versículos, eles são incríveis porque são coisas que acontecem muito na nossa caminhada, né? A gente sai para pregar o Evangelho e às vezes as pessoas não se preocupam, né? Você está conversando com aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, e as pessoas ficam assim: pô, o cara vai falar com essa gente que não adianta, você está insistindo com quem não tem jeito, né? É assim que agem esses escribas, esses fariseus, que se julgam melhores do que os outros, porque infelizmente hoje em dia o que está acontecendo com a nossa igreja é isso. A gente vê pessoas transformando um evangelho onde alguns são melhores do que os outros, e aqueles não têm serventia porque não tem lucro, porque você não vai conseguir nenhum fruto daquilo ali. Hoje você tem igrejas inchadas de revelações, de, como foi dito, chave. Então a pessoa está muito preocupada com o se dar bem, em vez de levar o bem às pessoas, porque a gente vive num mundo onde, se eu não tiver nada que me agrade naquela igreja, acabou, sabe? Qualquer coisa que é contrária àquilo que eu penso, acabou. Esses dias eu estava meditando acerca de um pastor, uma pessoa maravilhosa, e a igreja a qual ele comanda é uma igreja problemática. Aí você fica vendo, né? Fica imaginando, cara, que doideira, né? Como foi lido aí as cartas de Paulo de Apocalipse, né? Para as igrejas, praticamente todas têm problema, e geralmente você vai colocar alguém ali para conviver com aqueles problemas, porque não tem igreja que não tem problema. O dia que você está numa igreja que não tenha alguma coisa, que o pastor não tenha que se preocupar com essas ovelhas, já viu, porque eram 99 ovelhas segundo o que Jesus propôs para aqueles homens, né? Uma se perde, se perdeu uma, são ovelhas que estavam junto do rebanho, não são as que a gente precisa buscar, aquelas que estão perdidas, são as que estão com a gente. Então ele se preocupa, e na maioria das vezes, aquelas 99 que estão no aprisco, no deserto. Eu estava pesquisando sobre o aprisco antigamente. No deserto, o cara fazer uma cerca de pedra, colocava-as ali, elas ficavam. O que tem para elas comerem está ali dentro, do lado de fora não tem nada, é deserto, mas elas ficam, né? Agora você imagina como que aquelas ovelhas não devem ficar ali dentro sem o pastor, né? Teoricamente ficam bem, mas na maioria das vezes tem confusão, conforme a igreja, e o pastor ele tem que ter aquela mansidão, aquela tranquilidade para entender que ovelha é ovelha e não tem uma melhor do que a outra. Você perdeu alguma se extraviou, vai atrás dela, porque ela não sabe o caminho de volta. Às vezes a gente fica assim, eu dei a oportunidade, estava aí, teve a presença, saiu porque quis. Não é porque quis.
sabe? Quando eu penso assim, eu estou mudando o Evangelho de Cristo, eu estou deixando de colocar amor, eu não estou tendo amor para o meu próximo, porque o fato de eu escuto muito isso, sabe o quê? Eu vou pregar sobre aquilo que eu não vivo, aí eu falo, irmão, você teve noção do que você está falando? Você está falando que tudo que você prega é o que você vive, não é? A gente não prega aquilo que a gente vive, a gente prega aquilo que a gente precisa viver, que a gente precisa aprender com esse Cristo, porque Cristo sim, Ele tem condição de falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora eu não, eu tenho que pregar sobre aquilo que eu ainda pego, porque eu sou pecador, eu tenho que me desviar do mal, para que eu não caia no mal. Então eu nunca posso olhar, achar que aquela que se desviou é melhor do que eu sou melhor do que ela, porque quando eu achar que eu sou melhor do que a ovelha que se desviou, eu deixei de ser ovelha, passei a ser bode, passei a ser cabra. Então é isso que às vezes a gente não entende. Eu vejo, não, você tem que pregar, tem gente que enche a boca para falar, você não pode pregar aquilo que você não vive. Aí eu falo, medita sobre isso que você está falando. Então quer dizer que eu sou reto, justo e não tenho pecado, porque todas as vezes que você vai pregar sobre o Evangelho de Jesus, não é algo que você está vivendo, porque todos os dias nós precisamos fazer o quê? Nos arrependermos dos nossos pecados. É primordial eu me arrepender do meu pecado, porque se eu não reconhecer que eu pequei, eu vou continuar me desviando. Aí quando chegar naquele grande dia, o que vai acontecer? A igreja vai e eu vou ficar, e todo mundo que pensar assim, porque não tem patente, porque às vezes a gente vê as pessoas pregando, e colocam as coisas como se fosse a vida delas, e não é. A vida delas é aquilo que acontece, conforme o testemunho do diácono Douglas, é algo que ele viveu, e no qual ele vai aprendendo acerca daquilo que ele sabia que em outra ocasião, até mesmo dentro da palavra, ele poderia ter agido diferente, porque o aprendizado que é no nosso dia a dia, a gente está todo dia indo para o deserto, e voltando para o aprisco, o deserto e para o aprisco, e o risco que a gente corre, na maioria das vezes, é entre o deserto e o aprisco, não é nem no deserto e nem no aprisco, é entre um e o outro, porque quando entre um e o outro, eu acho que eu sou uma ovelha melhor do que a outra, que a minha lã é melhor do que a outra, acabou, sabe? Então é necessário que eu entenda essas coisas, porque Jesus, hoje eu estava cortando o capim lá onde eu moro, né? Aí eu estava meditando, de repente Deus botou um negócio no meu coração, acerca dos nossos irmãos, né, que buscam outros deuses, né? O Espírito Santo, os irmãos que creem em santos, que vão fazer promessa para santo, que vão fazer obrigação para santo, aí você oram para outros deuses, né? Aí Deus colocou no meu coração, eu falei, cara, é incrível que eu tenho que falar para essas pessoas com amor, com carinho, e sempre que eu tiver oportunidade, porque o que acontece? Quando você entende que o Deus que nós servimos, Jesus, o Cristo, o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele deu o seu próprio Filho em sacrifício para nos salvar. Então você não precisa fazer um sacrifício, uma obrigação, matar um bicho, ou acender vela, ou pagar promessa, ou subir escadaria da penha de joelho, para que um santo interceda por você, para que uma santa interceda por você. Você não tem que gastar os teus recursos para matar bode, galinha e outros bichos demais, para que um santo faça alguma coisa para você. Por quê? Porque esse Deus que é vivo, que é poderoso, Ele, ao contrário de te pedir alguma coisa em troca, Ele deu o Filho dele em troca da sua e da minha vida. Então quando a gente entende isso, aí você fica assim, cara, é muito estranho, né? Em vez de eu gastar, eu pagar pela minha salvação, ou por qualquer benefício,
qualquer refrigério, esse Deus já pagou, já está pago. A única coisa que eu preciso fazer é andar segundo a sua vontade. Por quê? Eu andando, e o engraçado de tudo é que você andando segundo a vontade de Deus, você não tem sofrimento. Hoje eu estava vendo um amigo que estava tomando uma cerveja no bar, aí eu falei para ele assim, cara, pô, você está tomando cerveja? Aí ele, eu falei, pô, cara, você sabia que o líquido mais precioso é o leite materno, e a gente só bebe ele durante os 6 primeiros meses, depois a gente nem bota mais na boca. Aí o rapaz do mercado estava falando para ele assim, e eu falo para ele, irmão, pô, a gente convida você para ir na igreja, ele não vai. Aí ele ficou me olhando assim, eu tinha intimidade para poder falar isso com ele, é claro, né? Aí ele ficou me olhando assim, ele falou assim, eu estou querendo ir. Aí eu falei, então aproveita e vai, cara, hoje mesmo. Você não precisa melhorar do que você está bebendo para ir, não, você só precisa ir que você vai melhorar. Aí às vezes você fica assim, poxa, a oportunidade que Deus deu para poder você falar para ele sobre aquilo, sem que ele se sentisse ofendido, né? Porque às vezes se você apresenta alguma coisa para alguém, e essa pessoa se sente ofendida, porque a primeira coisa que vem é a atitude dos próprios fariseus ali com relação a Jesus, quem é você para falar isso? Você fazia isso, fazia aquilo outro. Aí eu tenho que ter o entendimento que ele está certo dentro daquilo que ele pensa, porque eu, graças a Deus, hoje eu sei, né, como está escrito em 2 Coríntios 5,17, sou nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas ficaram para trás, graças a Deus. Eu tenho que perseverar nisso, eu não tenho que contender contra ele, quando eu chego e levo para ele que, poxa, isso aí não é muito legal, né? Você sabe as consequências que traz isso aí. Então, a primeira coisa que a maioria das pessoas vão dizer é que você fazia, que você, pô, cansei de ver foto tua, filme, porque as pessoas, a gente quando está nessa caminhada, é mais importante a gente levantar uma foto mostrando uma bebida do que mostrando um filho ou uma coisa boa que você está fazendo. É só você reparar na rede social das pessoas, tem mais foto com bebida do que com alegria com os filhos. Por quê? Né? É a ação do inimigo, que é sutil, porque o inimigo não tem chifre, a gente é que fica com chifre quando segue ele, mas sabe, aí às vezes a gente fica imaginando que, poxa, são tantas pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Por quê? Porque deixam de meditar nessa palavra, de ouvir o que o pastor fala, de ouvir o que Deus te fala. Às vezes você vai na empolgação de qualquer outro tipo de, principalmente quando tem de revelação, né? Porque nem todo mundo que te revela alguma coisa está falando da parte de Deus. Às vezes as pessoas se empolgam, saem daquilo que realmente interessa, aí quando caem, é difícil de voltar, porque na maioria das vezes a pessoa fica com vergonha, né? Quando você faz alguma coisa errada, você tem que ter uma coragem muito grande para se arrepender e pedir perdão por aquele teu erro, né? Perdão para um amigo, irmão, já é difícil, imagina para Deus. Então a pessoa prefere ir para o lado que o inimigo vai abraçar, do que realmente voltar para o caminho de Deus. Então é necessário que a gente sempre tenha esse entendimento de que, com o amor, se tudo que eu fizer for com amor, e o amor de Deus, eu sempre vou conseguir fazer de acordo com aquilo que Deus quer, não de acordo com aquilo que eu quero. Que às vezes quando eu vou pregar alguma coisa, na praça, ou no trabalho, ou seja onde for, eu fico querendo ver o resultado na pessoa, e não é. O resultado que eu preciso ver é em mim, aquele resultado de você sair e saber que você vai melhorar a cada momento, a atitude que a pessoa vai tomar. Porque ontem lá na praça aconteceu uma coisa incrível. Eu estava filmando e de repente começou a cantar um hino da harpa, aí eu fiquei assim,
A maioria cantando o hino da harpa. A maioria cantando o hino. Não era o hino que toca na melodia, que hoje você entra num carro desses de bandalha, a maioria está na rádio evangélica, né? Que é aquela maneira que você tem de tornar lícito aquilo que é ilícito, né? O carro é bandalha, mas a música não é. Então você entra, dá aquela falsa sensação de que você está num lugar abençoado, entre aspas. Mas aí eu fiquei olhando aquilo assim, eu falei, rapaz, realmente são muitas ovelhas que estão perdidas, porque os pastores não vão atrás delas, porque a gente tem aquela coisa de achar que, não, fulano foi porque quis, a desculpa primordial é estar fraco na fé. Irmão, todo mundo vai ficar fraco na fé, porque a quantidade de tribulação que vem, se você não tiver um entendimento, se você não tiver aquela de realmente, o evangelho é sofrimento, se você não entender que é sofrimento, que você veio para sofrer, como foi lida a palavra introdutória, você tem que aborrecer pai, mãe, esposa, filho, marido. Você tem que aborrecer, não adianta. Se você não abrir mão das tuas coisas, pegar a sua cruz, você não vai conseguir ir após Jesus, porque não tem facilidade. Por isso que a gente vê templos cheios e igrejas vazias, porque o que acontece? O templo está cheio, mas as igrejas, que somos nós, estão vazias, porque não tem mais a presença do Espírito Santo, porque as pessoas estão se deixando levar pelas coisas do mundo. A gente está vendo cada coisa acontecendo, as pessoas, por conta de política ou de posição, abrem mão, porque não me interessa, o que me interessa é o bem-estar, o que interessa não é a verdade. Às vezes eu faço de conta que eu estou vendo algo errado, mas eu tenho medo de exortar. Por quê? Porque eu vou perder o membro, porque se eu falar a verdade para ele, ele vai achar que eu estou querendo ser melhor do que ele, e não é obrigação nossa falar a verdade. Se ele se aborreceu e saiu, eu tenho que ir após ele, eu tenho que procurar essa ovelha que está perdida, e quando eu a procuro, como diz a palavra, eu tenho que colocá-la no ombro, e não tenho que levá-la para o aprisco, porque ele leva para onde? Para casa. É aí que a gente não está entendendo, porque não é levar de volta para a igreja que está bom, não, eu tenho que levar para casa, ou seja, eu tenho que levar para um lugar onde eu possa tratá-lo melhor, onde eu possa estar eu e ele, porque existem lugares que as pessoas sobem no púlpito para poder jogar cobranças, chamar atenção, envergonhar. Eu já vi pastores falando se você não entrega dízimo, você não é digno de sentar em banco, quer dizer, você colocar o dízimo acima da graça, não pode, e nem isso, porque você está, em vez de você estar trazendo o irmão para a presença, você está expulsando ele do aprisco, e ele não vai querer porque você trata a tua ovelha como se ela fosse um bode, e não é, você tem que tratar a ovelha como ovelha. O que é ovelha teoricamente, né, segundo a tradição, porque a gente não tem costume de criação de ovelha, essas coisas todas, né? Então a gente às vezes, quando a gente vai trazer essa palavra de acordo com o que foi pregado lá naquele tempo lá de Jesus, o que eu acho muito complicado, porque além das pessoas não compreenderem, fica difícil, porque são termos longínquos, né, com relação ao nosso tempo, e uma época completamente diferente, de uma região completamente diferente, mas uma única coisa é o que prevalece, que é o amor que está mantido nessa palavra de Deus, de todo o evangelho, ele é baseado no amor. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter mais presença de Cristo nas minhas ações, do que nas minhas palavras, porque às vezes eu estou tão preocupado com o que quer dizer o versículo, do que eu estou dizendo para aquele que está lá fora, para aquele que está precisando realmente ler esse evangelho. Por quê? Porque depois que você consegue levar esse amor, né,
ao entendimento desse irmão que o único Salvador é Jesus, aí ele vem para a presença, que ele vem para o aprisco, aí ele começa a estudar a palavra, ele começa a meditar na palavra, ele vai aprender o real sentido. Enquanto isso, não, vai ficar sempre naquelas coisas, por isso que muitos enganam, porque se você não tem o conhecimento, fica naquela coisa de achar que é só aquilo que fulano falou, está falado, e o que ele diz é a verdade, e não o que realmente é a verdade, que é o Evangelho. E a gente vê, igual por exemplo, quando eu estava falando sobre os irmãos, né, de outras religiões, que servem outros deuses, hoje você vê pessoas que servem outros deuses, mas sempre falam de Jesus. Quando são questionados de qualquer coisa, eles não, que Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas esquece que Jesus realmente é mais do que tudo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E como diz no próprio Evangelho de João 14, no versículo 13 e no versículo 14, tudo que pedirdes ao Pai, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Os versículos 13 e 14, do capítulo 14 de João. Então, quer dizer, isso é a coisa mais importante, é você saber que esse Jesus, ele vai cuidar de você. Você crendo nele, você creu, porque não tem oração que resolva o seu problema. O que vai resolver o seu problema é a sua fé em Cristo Jesus, porque a gente vive pela fé, e a fé é em Cristo, e esse Cristo, ele é capaz de realizar tudo aquilo que você realmente crê. Se aquilo que você crê está no teu coração, você colocou nos pés de Jesus, pode ter certeza, ele faz, porque como diz a palavra em Timóteo, 1 Timóteo 2, Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, ele é o único, não tem outro. Então não adianta você buscar em outros lugares, ou em outros deuses, seja lá o que for, sabe? É santo ou santa, é oração, é corrente, nada disso vai resolver o seu problema, nem o problema de ninguém, porque o único que resolve é Jesus, porque ele sim é o caminho, é a verdade e a vida. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, com as palavras, com as palmas louvemos ao Senhor, glória a Deus.